Olá, bem-vindos ao canal Costuragem. Meu nome é Bárbara e hoje eu quero mostrar pra vocês esse tipo de pet, o Pet Bubble. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Vamos lá! Aqui eu tenho meu quadradinho cortado, eu fiz ele 12 por 12, ele vai ficar pronto com 9 e ele terá 4 pregas. Aqui está à disposição das minhas faixas, à disposição das cores. Então, eu tenho todos eles já cortados na posição que eles vão ser costurados. E para facilitar, eu vou identificar com um papel, alguma coisa que facilite você identificar as faixas. Então, eu tenho todas elas já separadas e ordenadas. Depois eu vou cortar os quadradinhos também no mesmo tamanho, que vão ser os fundos. Vou pegar uma das minhas primeiras faixas e eu vou precisar fazer a marcação das preguinhas. Então, elas vão ter preguinhas nos 4 cantos. Então, eu vou marcar exatamente o meio, 1 centímetro para o lado, 1 centímetro para o outro. E vou fazer isso nos 4 lados do meu quadrado. Eu posso fazer preguinhas menores, tá? Isso vai deixar minha bolinha um pouquinho mais rasa. E eu quis uma bolinha mais profunda, então eu fiz com 1 centímetro de cada lado da prega. Depois que eu tiver todas elas marcadas, eu vou fazer a preguinha na máquina. Então, eu vou dobrar a marquinha que eu fiz e vou costurar. Não esqueço de dar retrocesso, porque ela vai sofrer uma pressão ali do enchimento, e eu não quero que ela desmanche. E vou fazer isso nos 4 cantos. Então, ó, como elas ficaram, vou fazer, ela vai dar volume, é aí que vai ter o enchimento. Fiz isso em todas, vou fazer isso em todas as faixas. Depois eu vou pegar aqui o meu forro, eu tô usando um forro escuro, mas como ele vai ficar escondido, vocês podem usar um forro de cor lisa, mais claro, sem problema. Eu coloquei um escuro só para ficar mais visível. E o primeiro da faixa 1, eu vou costurar por fora, assim, só para prender o forro com a parte de cima, que é a minha bolinha, meu bubble. Depois eu vou para minha segunda peça. Então, eu vou juntar o direito com direito, prega com prega. E por baixo eu vou colocar mais um forro, também colocando o direito dele com direito. E eu vou prender, ó, tá vendo? O direito com direito e o direito com direito com a parte do bubble. E vou prender isso na máquina. Também não esqueça de deixar com retrocesso no início e no final, para não desmanchar essa costura. Ó, quando eu abrir, ó, puxar o forro, ele tá embutidinho de um lado, tá presinho certinho. E eu vou proceder isso nos outros. E vou fazer isso na faixa toda e ao longo de todas as outras faixas. Eu não vou emendar uma faixa na outra ainda. Eu vou fazer todas essas faixas separadamente, as faixas da horizontal. Então, ó. Então, o procedimento vai ser sempre esse: embutir o forrinho, fazendo essa emenda de um quadrado com o outro. Ó, a minha faixa aqui, ó, a primeira faixa, número 1, eu aproveitei e fechei a parte de cima dela, mas eu deixei a parte de baixo aberta. E eu tenho a faixa 2, que essa eu não fechei nem em cima e nem embaixo, eu só fechei mesmo as laterais ali do forrinho. Então, eu vou pegar o meu enchimento, vou lá na minha faixinha 1 e eu vou encaixar dentro do quadrado que será o meu bubble. Encaixo bem direitinho ali nos cantinhos. Se precisar colocar um pouquinho mais de enchimento, eu coloco também para ele ficar encorpado. Só lembrem o seguinte: se você exagerar na quantidade, vai ficar muito difícil de costurar, né? Então, encha aí uma quantidade que dê volume, mas não precisa estar muito apertado. Vou pegar minha faixa 2, posicionar direito com direito. Vou prender aqui, ó, nos cantinhos com o meu clipe ou com o meu alfinete. É importante prender o cantinho e a junção das costuras para que os quadradinhos fiquem batendo um com o outro, não ficarem desalinhados.
E depois que eu prendo de um lado e do outro, eu venho no centro, porque o enchimento ele vai tender a deixar o tecido escorregando e escapar na costura. Então, encaixa uma prega com a outra prega, prende os dois forros, o de cima e o de baixo, né, que é da faixa 1 e da faixa 2, prende eles aí com clips ou com alfinete, para que você tenha uma com enchimento e outra faixa sem enchimento, tá? E vou fazer isso em todos os outros quadradinhos ao longo dessa faixa, tá? Então, ó, abre o quadradinho, coloca enchimento e prende na faixa de baixo. Então, ó, tô fazendo isso em todos os meus quadradinhos. Fica muito mais fácil de você costurar depois quando tem um lado com enchimento e o outro sem enchimento. Então, é só ir na máquina e prender essa costura dessas, né, de união dessas duas faixas. Bastante cuidado para não escapar nada, dá sempre uma conferida. Se por acaso aquele retrocesso da preguinha ficar aparecendo, você consegue depois desmanchar, ela já vai estar presa mesmo. Ajusta bem, não deixa escapar nada e vai até o final da faixa. E você vai proceder da mesma forma que você fez essa faixa nessa união. Então, ó, tirei a faixa aí da máquina. Ó, o avesso eu vejo essa costura aí, não tem problema que vai esconder depois. E eu vou ter uma faixa com enchimento e uma faixa sem. Então, eu vou pegar meu enchimento novamente e eu vou agora encher essa faixinha que ficou sem. Vou colocar o enchimento e posicionar, então, a minha terceira faixa, da mesma forma que eu fiz a minha faixa vazia, pôr aí por cima, prender com os alfinetes e costurar. Ó, aqui eu já tô com todas as minhas faixas montadas, unidas uma com a outra, tá? Tá tudo fechadinho, tô tudo unida. Já dá pra ver aqui que eu coloquei um tecido por baixo, ó. Aqui você vê a parte que a gente costurou, né, o forro que vai ficar embutido. E o tecido que eu coloquei por baixo, eu deixei ele com 3 centímetros maior do que ficou o meu conjunto de bubbles. E aí, é só você dobrar 2 vezes aí a borda desse tecido para dar esse acabamento. Aqui no cantinho, ó, eu dobro, faço o cantinho bem bonitinho, dobradinho por sobre o outro, alfineto e vou passar uma costura para dar esse acabamento. Então, isso vai ser o forro principal, é esse forro que vai ficar aparente, né? Vai ser a parte dupla face desse meu tapetinho. Mas você pode usar, se você quiser fazer acabamento com viés, também é possível. Eu acho que esse acabamento fica muito mais prático. E aí, é só costurar em toda a borda. Aqui tá ele pronto, minhas bordas costuradas, tá? Então, eu tô com toda a lateral dele costuradinha. O avesso dele tá forradinho, que vai estar lá em contato com o meu chão. E tá aqui o meu tapete de bubble feito. Obrigada por ter assistido mais esse vídeo. Deixe seu comentário ou sua dúvida e até a próxima!